Ver meu filho naquela situação de não queria ter a lembrança dele de morto, porque ele era cheio de vida. Benício era a minha vida, era tudo pra mim, né? E ele era uma criança muito amorosa, muito dócil, muito compreensiva. Ele era meu companheiro, né? Ele já estava com uma tosse há uma semana, eu estava tratando em casa. Eu percebi que a tosse se intensificou, né? E quando a gente acordou, ele acordou com febre. Aí mediquei mais uma vez e falei pro Bruno, vamos levar logo ele no hospital para ver o que é. Ele recebeu a pulseira de atendimento, que não era uma pulseira de urgência, né? Porque o caso dele não era urgente. E aí foi chamado, né? O nome dele apareceu no painel para ele entrar para consulta. Lá na consulta, a médica perguntou o que estava acontecendo, eu falei que ele já estava com tosse há uma semana, que eu estava medicando em casa, falei para ela os medicamentos que eu estava usando, olhou a garganta dele, falou que estava muito inflamada e auscultou o peitinho dele, né? Depois ela desceu ele, voltou pro computador, falou que ela ia medicar ele, né? Falou que ele ia tomar um xarope, fazer uma lavagem nasal, tomar dexametasona, fazer um soro, e ela falou assim, fazer adrenalina. Ela disse, ele vai fazer adrenalina, porque ela estava suspeitando de laringite. E aí eu indaguei, né, mas laringite, ele teve quadro de laringite mês passado, tá tendo de novo. Aí ela ficou calada no computador, sempre mexendo ao celular, né, me perguntou qual foi o último horário que eu tinha dado o Ixizine para ele. Aí eu falei, o quê? Ela falou, qual foi o último horário que você deu o Ixizine? Aí eu falei, mas eu falei que eu não dei Ixizine. Eu dei o xarope Alectos. Falei assim para ela, né? Aí ela ficou calada. Imprimiu a prescrição, me entregou a prescrição, pediu para eu ir no ambulatório para fazer o medicamento. É o tempo que a técnica Raíza chega. Chega, passa por nós, cumprimenta e a técnica pede para ela nos atender. Ela pega a prescrição, né? E vai separar o material, né? E é quando eu pergunto, né? Cadê a inalação com adrenalina? E ela responde, não tem inalação com adrenalina, vai ser na veia. Aí eu falei, na veia? Mas ele nunca fez na veia, toda vez ele fez por inalação. Aí ela falou, mas tá aqui, ó, a médica prescreveu na veia. E foi tudo muito rápido, né? Ela já foi aplicando. E assim que ela aplicou, assim que ela terminou, ele começou a passar mal. Ele ficou inteiro, sumiu a cor dele. Ele ficou inteiro, todo pálido. Ao redor da boca ficou vermelha, a ponta do nariz vermelho, os olhos vermelhos. E estáticos, assim, os olhos dele ficaram. E eu falei, filho, o que tá acontecendo? Ele começou a se contorcer e falou que o coração dele estava queimando. E aí a médica chegou, perguntou o que estava acontecendo. Mandou sentar meu filho na maca, pegou a palma da mão dele estava amarela, né? E nisso, quando ela perguntou o que estava acontecendo, eu falei, né? Ele ficou assim depois que ela aplicou adrenalina na veia. Aí ela falou, na veia? Eu disse, na veia, estava prescrito aqui na veia. Aí ela pegou a palma da mão dele, olhou para mim e perguntou se ele tinha comido cenoura. Eu falei, que cenoura? Ele tomou o café da manhã, ele ficou assim depois que ela aplicou a adrenalina nele. Aí ela foi pro celular. Já veio umas técnicas correndo também, uns aparatos para colocar nele, para monitorar ele. Dali eu já sabia que tinha acontecido um erro, eu já sentia que tinha acontecido um erro grave com ele. E aí começou um entra e sai de pessoas. Aí todo mundo falava que ele ia ficar bem. Meu filho vai ter alguma sequela? Não, meu filho vai ficar bem. Ele olhou para mim e ele falou, calma mãe, vai ficar tudo bem.
E aqueles aparelhos da UTI sempre apitando, uma luz vermelha. Eu olhava e via que ele não estava bem. Eu fiquei sentada lá do lado dele, aí uma hora ele falou assim, cadê minha mãe? Aí eu levantei, fui pra perto dele, eu falei, filho, eu tô aqui. Tava de máscara e touca, né? Ele disse, não, a minha mãe. Aí eu baixei a máscara, tá aqui, filho, sou eu. E aí a gente começa a orar. E nisso que a gente tá orando, a gente começa a perceber um entra e sai. Aí o Bruno falou assim pra mim, tá acontecendo alguma coisa. A médica da UTI sai pra falar com a gente, né? E ela fala que a situação dele é grave, que ele já tinha sido entubado, que foi difícil a intubação dele, que se a gente quisesse entrar pra ver, a gente podia entrar pra ver. Eu falei pro meu marido, não vou conseguir entrar. Eu falei, eu vou pra capela. Eu vou pra capela rezar. A médica falou que durante a intubação ele tinha sofrido 3 paradas cardíacas e que ele tava ruim. Aí meu marido voltou pra lá, presenciou mais 2 paradas cardíacas dele. Aí ele presenciou a última parada cardíaca do Benício, né? Ele teve no total de 6. Que foi quando a médica disse que ela queria falar comigo. E ela fala que ele estava muito mal, que pelo olhar dele ele já tinha tido morte cerebral, que depois o coração dele ia parar. Aí eu falei, mas não tem nada mais para fazer, né? Ela disse, não, a gente já fez de tudo. É um sentimento de impotência, sabe? Você não poder fazer nada pelo seu filho, nada para ajudar. Uma dor indescritível. Eu rezei por horas naquela capela. Eu rezei de joelho, eu rezei em pé, eu rezei deitado. Eu só rezava. Pedia para Deus sustentar meu filho e aumentar minha fé. Eu não queria me despedir do meu filho. Eu não queria ver meu filho naquela situação de... Não queria ter a lembrança dele de morto. Porque ele era cheio de vida. E olhava a vida sempre com os bons olhos, nunca com maldade. Vendo que ele não estava bem, que não estava melhorando. E eu começo a chorar. Ele me olha e fala, calma pai, vai ficar tudo bem. Então, inclusive, eu fico muito comovido com aquela frase, que era um momento que era para eu ser forte, mas ele me transmitiu essa força. A gente quer a justiça, né? Sem vingança, né? Sem maldade no coração, mas a gente quer honrar o nome do Benício por tudo que foi negligenciado, né, naquele hospital, desde o momento da chegada, da prescrição de uma medicação de uma forma errada, né, sem checagem, de alguém que, mesmo sendo questionado, vai e aplica uma medicação por uma via também que não é adequada. O que aconteceu foi muito grave com o Benício. Foi muito grave mesmo. Algo que poderia ser sanado ali desde a prescrição médica, se fosse lido corretamente. A presença de um farmacêutico que não tinha no momento. Então são N fatores, um sistema mais eficaz. Então isso tudo a gente está atrás, né, dessa justiça, dessa melhoria do sistema de atendimento. É uma dor que ela é diferente todo dia, ela vem de uma forma diferente. Então, como a gente não conhece essa dor, todo dia a gente tem que se adaptar. Não é assim algo, se
Se vier aquela dor daquele jeito, igual ontem, eu já sei me defender. Mas não é assim. Ela vem diferente, de uma forma diferente. Todo dia é uma saudade diferente que a gente sente do Benício. Então é algo que a gente não consegue controlar. E a gente quer justiça. A gente quer que a justiça seja feita, que todas as pessoas sejam penalizadas. Porque, principalmente quando a gente envolve a saúde de uma pessoa e ainda mais de uma criança, a gente precisa de justiça e para que também não ocorra mais. Para que nenhuma criança mais morra. Para que nenhuma família mais passe o que a gente está passando.